concorrência para jogar no Flamengo do Felipe Luiz tá braba. E aí, beleza? Opa, já foi. É liso esse Luiz Araújo. Mas além de brincar, ele também dá conselho. O Luiz Araújo é um cara que eu converso bastante. É um cara que puxa minha orelha em questão de fazer gol. E o Luiz também é bom ouvinte. Tem recebido toques do chefe Felipe Luiz. Tem muita qualidade na finalização, no 1 para 1. Para mim, abusar mais disso, estar mais perto da área. Isso tem me ajudado muito. Estou marcando mais gols que na outra temporada. O início desse ano foi promissor. 4 gols em 11 jogos. Que golaço! Ano passado inteiro, marcou 7 gols. É uma temporada desgastante, com tantas competições importantes pela frente, as chances vão aparecer. E o Luiz Araújo, ambicioso, quer mostrar que pode mudar de status em 2025. E não ser visto apenas como aquele cara que sai do banco para resolver. Eu não me sinto um cara que reforça o elenco, me sinto um cara muito importante do Flamengo. Com certeza eu vou dar o meu melhor para estar entre os 11 do time titular. Aqui tem grandes jogadores e eu sou um grande jogador também. Luiz Araújo chegou a ver o nome dele envolvido numa negociação que poderia ter resultado numa troca com o Matheus Pereira do Cruzeiro. Mas ficou, e com outro grande objetivo. Estou muito ansioso para poder também estrear na Libertadores, porque é um título que eu almejo muito conquistar com essa camisa. Então eu tenho certeza que vamos trabalhar muito para buscar grandes coisas esse ano. O Luiz Araújo pode ser brincalhão, mas não é mal educado. Não deixou o Everton Araújo no vácuo. Pro Rio de Janeiro, Pedro Henrique Torre, depois da minha corneta, agora trazendo informações positivas, tá? Do Flamengo, Pedro. Tudo bem, Mari? Beijo grande pra você, pra todo mundo, um abraço aí quem tá no estúdio, quem acompanha a gente neste Sport Center. Emanar boas energias para a torcida do Flamengo. Tava todo mundo na expectativa. Essa questão do Gerson aí, resolve, não resolve? Tem impasse, quer sair? Como é que vai ficar essa situação? Pois muito bem. Ontem, na zona sul do Rio de Janeiro, né, houve uma premiação do Campeonato Carioca, seleção, Flamengo dominante, 7 jogadores, teve inclusive o Gerson, que foi eleito o craque da competição. Antes ali, uma espécie de zona mista, que foi bem apropriado o termo zona até, que foi bem confuso, o Gerson passou por lá, falou um pouquinho com a gente, foi perguntado sobre a renovação, como é que tá? Aí o Gerson deu a sua palavra, mas, enfim, parece que está tudo bem encaminhado, sim, para um contrato até 2030 com o Flamengo. Um salário bem no topo ali, quase no topo do elenco, entre os maiores salários, se não for o maior. Mas agora a gente ouve o capitão do Flamengo, camisa 8, o Coringa, Gerson. Eu recebi a proposta de renovação, se eu não me engano, 1 ou 2 dias ali antes de uma final. Depois acabou, no dia seguinte eu fui já para a seleção. As conversas estão boas, estão se caminhando, se Deus quiser, para um final feliz. Vamos retomar agora as conversas assim mais forte e, se Deus quiser, assinar o papel. Tá então o Gerson, se Deus quiser, assinar o papel. Antes o seu pai e a gente, o Marcão, passou por ali também, falou com a imprensa, disse que tá encaminhada essa questão aí com o presidente. Enfim, se ele me deu o apelido de atleta Marcão, eu vou aceitá-lo. E eu não falei com ele porque ele é um homem muito ocupado. Aí passou por ali o Marcão dizendo que dinheiro nunca foi o problema. E o José Boto, dirigente do Flamengo, também esteve por ali e disse que andou, está encaminhando a situação, mas vamos ter calma. Enfim, ninguém querendo cravar, mas a situação pelo menos andou até 2030. O Gerson, que ainda é dúvida para o jogo contra o Internacional, estreia no Brasileiro amanhã. Mas tem sido comum nos últimos anos a Arrascaeta estar machucado. Ele tem sofrido com muitas lesões e isso aí tem causado problemas. A Arrascaeta é um jogador de 30 anos, né? Recentemente completou 30 anos, mas ele já vem apresentando um desgaste físico e uma fragilidade muito grande. E é claro que o departamento de futebol do Flamengo, principalmente o Boto e o Felipe Luiz, já observaram que num calendário puxado, minha gente, o Flamengo, se for longe em todas as competições que ele irá disputar, o Flamengo ele pode bater ali 85, quase 90 jogos no ano.
E não dá para ter só um meia, no caso o Arrascaeta, e um jogador que tem apresentado uma sequência de lesões. Ele fica muitos jogos fora, volta, joga, fica fora, não jogará sábado contra o Internacional. É dúvida para o jogo contra o Deportivo Táchira na outra quinta-feira, a estreia da Libertadores da América. Então o Flamengo está de olho no mercado. E hoje surge a informação de que Andréas Pereira, lembra dele, né? Pois é, torcida do Flamengo lembra do Andréas, que passou pelo Flamengo. Infelizmente ele ficou marcado por um lance naquela final da Libertadores contra o Palmeiras. Ele errou, escorregou e o Davidson fez o gol do Palmeiras, mas é um jogador que nós podemos dizer que, claro, tirando esse lance histórico, ele teve uma boa passagem pelo Flamengo, ele é bom jogador, e eu diria até que ele jogou na posição errada, porque ele é meia, ele joga mais avançado. Só que naquela época o Flamengo tinha Everton Ribeiro e Arrascaeta, dois jogadores intocáveis. E aí ele falou, vou ter que voltar um pouquinho e vou ter que virar volante, né? Deu no que deu. Ele estava lá atrás e tal. E, inclusive, ele jogou muito bem aquela partida contra o Palmeiras. Talvez tenha sido o melhor em campo. Mas acabou cometendo aquela falha. Ou seja, ele é uma opção para o Flamengo. É um jogador que sempre declarou uma paixão pelo clube, é torcedor do Flamengo. O Palmeiras tentou a contratação dele agora, de tudo quanto foi jeito, hein? Olha aqui. Tem várias notícias aqui dizendo que o Flamengo estuda a contratação do Andréas Pereira. É uma possibilidade, tá, gente? Não é apenas o Andréas. O Andréas é uma possibilidade, é um nome. E como ele é um jogador que já passou pelo Flamengo, que gosta do Flamengo, que a torcida conhece, e é um meia, ele se encaixa exatamente no perfil que a diretoria do Flamengo está procurando, um outro meia. Ele é um jogador de 29 anos, né? Nasceu na Bélgica, o pai dele brasileiro, estava jogando na Bélgica, né? O belga Andréas Pereira, que hoje tem um valor de mercado de 20 milhões de euros. 20 milhões de euros. O Fulham, equipe dele, o valor de mercado é de 20 milhões de euros. Ele tem contrato até 30 de junho de 2026, ou seja, ele tem mais um ano de contrato. Se o Flamengo quiser trazê-lo agora, no meio do ano, vai ter que gastar um dinheiro. E 20 milhões de euros é o valor de mercado dele, segundo o Transfer Market, né? Esse é o valor de mercado atual. Ele jogou no Flamengo, ele era do Manchester United, né? O Flamengo tentou primeiro adquiri-lo, mas depois houve uma pressão muito grande por causa do erro na Libertadores, e o Flamengo não fez isso, e aí ele foi negociado pelo Manchester United com o Fulham por 9 milhões e meio de euros, e ele vem jogando muito bem. Ele tem sido um dos principais meias da Premier League nesses últimos anos. Ele chegou lá na metade de 2022 e tem jogado muito bem, se valorizou, vale 20 milhões de euros. Eu me lembro que ele se despediu do Flamengo ajudando o Flamengo. Ele fez um gol contra o Tolima, lá na Colômbia, um gol que ajudou o Flamengo a se classificar e a seguir na Libertadores da América, que acabaria sendo campeão. Andréas Pereira é um nome, é uma possibilidade, mas tem esse detalhe que eu falei aqui para vocês. O contrato dele vai até o meio de 2026, e para tirar ele de lá, o Palmeiras chegou a oferecer esse valor aí, de 20 milhões de euros, mas não deu negócio. Então, é uma pedida alta por um jogador já de quase 30 anos, que tem muita qualidade técnica.
E aí a opinião da galera? Andréas Pereira, um dos melhores meias hoje em dia. Ele realmente é um cara que vem se destacando na principal liga do mundo, que é a Premier League, e jogando numa equipe pequena lá, né? Tem isso. Tomara que o Flamengo contrate o Andréas, Jefferson Flá. Já passou da hora do Andréas voltar ao Flamengo, joga muita bola e ajudará o Flamengo na conquista de muitos títulos. Eu acho que ele, como meia, ele é uma reposição excepcional para o Arrascaeta. E ele é um cara que não tem o histórico de lesões do Arrascaeta. Ele não se machuca tanto quanto o Arrascaeta. Rapaz, o Boeminha está dizendo aqui que o Palmeiras ofereceu 29 milhões de euros e não teve conversa, e eu, sinceramente, eu acho também que ele não estava muito afim de vir para o Palmeiras, né? No caso do Flamengo, acho que seria diferente. Ele teria uma vontade maior de jogar, né? Marco Moraes, Garro ou Andréas Pereira? Olha, são dois excelentes jogadores, né? Bela pergunta. Um joga aqui no futebol brasileiro, argentino. O outro jogou aqui bem. Na Europa vem vivendo um bom momento. Eu acho que o Andréas Pereira é um jogador de um nível superior ao Garro. Mas o Garro é muito bom jogador. É muito bom jogador. O Flá Sincero não gostou, não. O Garro é bom jogador, rapaz. O Garro, inclusive, ele lembra muito o Arrascaeta, assim. Eu acho que seria um meia, uma reposição para o Arrascaeta excelente. Mas eu acho que o Andréas é superior, não tenha dúvida. Andréas, muito melhor, sem dúvida. É um nível acima do Garro. Não há dúvida. É um outro nível de jogador, né? Mas o Garro é bom jogador. Eu acho. O Pedro está quase voltando. Pedro é uma outra coisa, né? Pedro é centroavante, é homem de área. Estamos falando de um meia. O cara que vai dar o passe para o Pedro fazer o gol. Esse cara é o Arrascaeta, mas ele tem muitas vezes ficado de fora. O Jorginho pode vir, pode dar uma reconfigurada no meio-campo do Flamengo. Você adianta um pouco o De La Cruz, que é outro jogador que também tem muitos problemas. O Flamengo realmente precisa de um meia como alternativa ao Arrascaeta, e eu acho que o Andréas é um grande nome.